vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma confissão bem sincera pra vocês. Eu assisti as séries das quais a gente vai falar hoje por aqui. Eu maratonei Dahmer num fim de semana. E eu me peguei hipnotizada pela atuação da Evan Peters. Só que quando a série acabou, eu desliguei a TV, me veio aquele incômodo absurdo, uma dor gigantesca no peito. Um aperto muito esquisito. Eu me dei conta do óbvio, que aquilo que tinha sido o meu entretenimento de fim de semana foi e continua sendo o grande pesadelo da vida de muita gente. Pessoas reais, de carne e osso, que até hoje acordam com esse trauma, vivem tendo que lidar com esse trauma. E se existe um grande mestre da televisão hoje em dia que sabe capturar o nosso olhar, sabe prender a gente numa tela e que consegue não apenas anestesiar o nosso coração, mas também a nossa mente, esse alguém é o Ryan Murphy. Ele criou todo um império nas plataformas de streaming e na TV, nos entregando séries e filmes com uma estética impecável. Só que quando a mente dele e o talento dele se voltam pra histórias reais na franquia Monster, a conta não bate mais, ela para de fechar. Ao longo dos próximos minutos desse vídeo, eu não quero aqui dar uma palestrinha fria de cima de um pedestal imaginário. Eu quero que essa seja uma conversa entre duas pessoas de igual para igual sobre como a nossa mente foi se tornando cada vez mais calejada para certos tipos de história. Sobre como o estilo de escrita e de criação do Ryan Murphy faz a gente sentir uma afeição torta sobre certas pessoas que a gente não deveria nem cogitar. Faz a gente se desensibilizar de certas histórias reais e também faz a gente questionar as próprias vítimas dessas histórias. Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo com a nossa capacidade de sentir a dor do outro. Para a gente entender por que essas séries machucam tanto, a gente precisa olhar para a gramática audiovisual do Ryan Murphy. Eu acompanho o trabalho dele há anos. Eu acho particularmente que ele é um gênio do que a crítica chama de estilo camp, aquele audiovisual exagerado, bem debochado, glamouroso e grotesco, tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem quando ele faz isso na ficção, por exemplo, American Horror Story, Scream Queens. Em Glee, por exemplo, o drama adolescente virava número musical. Já em American Horror Story, os monstros e serial killers eram estilosos, usavam roupas incríveis e a gente adorava torcer pelos vilões porque era pura fantasia, principalmente se eles eram interpretados por Jessica Lange. O teórico cultural Henry Giroux defende uma ideia brilhante. Ele diz que o cinema e a televisão funcionam como uma pedagogia pública. As imagens que a gente consome na cultura pop não são neutras. Elas são tecnologias visuais que ensinam a sociedade a sentir, a julgar e a criar significados sobre o mundo. O problema é que o Ryan Murphy pegou essa mesma pedagogia do fetiche, a mesma câmera estilizada, o mesmo charme voyeur do olhar masculino e dominador, a mesma busca pelo choque estético e aplicou isso em tragédias humanas e reais. Ele não filma a realidade como ela é, dolorosa, confusa e feia. Ele transforma o trauma em uma ópera pop bonita de se ver. E quando você passa esse filtro da beleza na dor de uma pessoa real, a primeira coisa que morre é a ética. A gente deixa de ver a tragédia e passa apenas a ver o espetáculo. Vamos aqui falar de Dahmer e eu acho que o meu gato também, Federico Fellini, grande mestre do cinema, tem muito a dizer. Qual a sua opinião? Você quer dar sua opinião? Então vem cá. Só não queima o seu rabo. Fica quietinho. Quando a primeira temporada de Monster lançou, a promessa que o Ryan Murphy fez é que ele ia denunciar todo o racismo e o abuso da polícia de Milwaukee. Mas não foi isso que grudou na mente das pessoas, então dá pra dizer que ele não conseguiu o objetivo dele. Quando ele escalou Evan Peters, que é um ator absolutamente talentoso, a gente não pode negar isso, mas ele também virou um galã da cultura pop. E ao escalá-lo e a forma como foi dirigida a série, tem toda uma pegada de uma intimidade muito triste. E sobre isso a gente pode resgatar também alguns dos estudos do filósofo Walter Benjamin, que ele falava sobre como o fascismo e a indústria cultural usam a estilização da violência para transformar a barbárie em prazer estético. E dá pra dizer que é exatamente isso que acontece em Dahmer. O público é colocado ali horas dentro do apartamento do Dahmer, ouvindo ele chorar, vendo ele viver naquela solidão. Eu ouso dizer que o roteiro e a direção nos convidam a tentar entender o sofrimento dele. E qual que foi o resultado disso nas redes sociais? Milhares de vídeos do TikTok, por exemplo, com pessoas que diziam que entendiam as ações dele. E não só entendiam, mas como também tinham pena de Jeffrey Dahmer. Eu cheguei a ver, inclusive, várias edições fofas, né, fancams com músicas românticas. Teve gente se fantasiando de Jeffrey Dahmer no Halloween. Tudo bem que muito disso vem de um recorte
recorte de uma sociedade já completamente desensibilizada, que é a sociedade norte-americana. Mas não dá também para fazer uma separação total dos públicos brasileiros com norte-americanos. É recorte à parte. Você já parou para pensar no peso disso tudo que eu te falei? Rita Isbell, que era irmã de Roy Lindsay, uma das vítimas do Dahmer, deu uma entrevista após a estreia da temporada que foi de cortar o coração. Eu vou ler aqui exatamente o que ela disse para vocês. Se eu não soubesse, acharia que a Netflix nem sabia que as famílias existiam. Eles não me perguntaram nada, eles só fizeram. É triste que eles estejam ganhando dinheiro com essa tragédia. Isso é pura ganância. Ninguém da Netflix, ou da produtora, ou da própria produtora do Ryan Murphy ligou pra ela. Ninguém perguntou nada. Isso é uma política americana, né? Quando você faz uma história baseada em fatos reais nos Estados Unidos, em notícias de jornal, você não é obrigado a entrar em contato com aquelas vítimas. Mas faz parte também da política de boa vizinhança. Ela só descobriu que a história do seu irmão ia ser relatada na série quando ela viu com os próprios olhos na TV. Tudo que aconteceu com o irmão dela foi reconstituído cena a cena num episódio da série, com uma tentativa falha de fazer com que as pessoas sentissem, não sei, empatia pela pessoa que assassinou mais de 5 homens negros. E ela ainda disse que parecia que ela estava revivendo aquele pesadelo tudo de novo. E é aqui que a minha cabeça dá um nó. Por que foi feita a escolha para dar espaço para toda a complexidade psicológica de um predador e não ouvir a mãe, as irmãs, as famílias das vítimas? As vítimas e suas famílias foram tratadas ali como um mero pano de fundo para a história. E isso me leva a crer que a gente colocou o entretenimento acima do respeito mais básico pela vida humana. E se o caso da temporada do Dahmer me deixou triste, o que ele fez com os irmãos Menendez me deixou completamente indignada. Para quem não se recorda, em 1989, Lyle e Eric Menendez mataram os pais. Eles nunca negaram isso. Mas durante o julgamento, eles revelaram um inferno silencioso. Anos e anos de abusos físicos, emocionais e estupros sistemáticos cometidos pelo próprio pai, com a cumplicidade da mãe. A série tem um momento brilhante, o episódio 5. É um plano sequência de meia hora onde o ator Cooper Cook, num trabalho visceral, interpreta o Eric contando em detalhes os abusos que sofreu. É extremamente agonizante e angustiante. Só que logo depois de entregar essa cena dolorosa, Ryan Murphy faz algo imperdoável. Ele decide usar o chamado efeito Rashomon, aquela estrutura narrativa famosa no cinema onde uma mesma história é contada sob múltiplos pontos de vista. Só que há uma perversidade nisso tudo. Em vez de usar essa ferramenta para explorar a complexidade psicológica, Murphy usa o olhar do showrunner homem e poderoso para colocar no mesmo nível de credibilidade o relato real de trauma dos garotos e fofocas de tabloide bizarras inventadas nos anos 90. A série chega ao ponto de insinuar que os irmãos tinham uma relação incestuosa, algo que nunca teve nenhuma prova, nenhum indício, absolutamente nada. E o próprio Eric Menendez escreveu uma carta aberta diretamente da prisão. Vou ler um trechinho pra vocês também. Acredito que o Ryan Murphy não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos de nossas vidas a ponto de fazer isso sem uma má intenção. É com o coração pesado que digo que acredito que ele criou essa narrativa desonesta para retroceder a verdade sobre o abuso de homens. A gente precisa, nesse momento, dar um passo para trás, absorver e entender a gravidade disso tudo. Existe algo absurdamente, terrivelmente assustador na ideia de você passar por algo tão violento dentro da sua própria casa, arrancar forças do fundo da sua alma para contar toda a verdade, ter ambas as famílias do lado do seu pai e da sua mãe te apoiando, mesmo após o assassinato acontecido, contar toda a verdade num tribunal extremamente televisionado, e aí você vê anos depois que você ainda tá preso, separado do seu irmão, sem ver o seu irmão desde os anos 90, e você vê um mega produtor hollywoodiano transformar isso num circo erotizado pra ganhar views e engajamento. Mas vamos aqui dar um passo além. Isso não é só sobre o Ryan Murphy ser desrespeitoso. Isso é sobre o efeito que esse tipo de narrativa causa na nossa mente. O filósofo francês Guy Debord, na sua obra clássica Sociedade do Espetáculo, ele avisa que chegaria um momento em que todas as relações humanas diretas seriam, consequentemente, substituídas por meras representações virtuais. Virtuais não, desculpa, visuais. No true crime contemporâneo, a realidade sofrida, dura, vivida pelas vítimas, morre para dar lugar e ser substituída à imagem da dor editada para o consumo. E qual que é o efeito criminológico e psicológico disso no espectador? É o que os estudiosos chamam de anestesia moral por repetição. Pensa comigo. Antigamente, a gente assistia ao jornal e tomava um baque
ao ver uma notícia como essa. Não era tão comum você ter fãs assíduos que comentavam nas redes sociais, que nem existia na verdade, mas você entendeu o meu ponto. De linha direta. Hoje, a gente assiste a Ryan Murphy pegando tragédias tão vis e cruéis, colocando ali atores bonitos, iluminação de videoclipe e uma trilha sonora envolvente que faz com que o nosso cérebro não processe aquilo como um crime. O nosso cérebro é meio que conduzido a processar aquilo apenas como ficção. E qual que é o perigo disso? O perigo é que a gente vai começar a julgar a vida real com a régua da ficção. A gente passa a exigir que as vítimas de abuso ajam de forma perfeita, que chorem no momento certo, que não tenham falhas, que nunca tenham pecado. Quando uma vítima real não vai se encaixar ali naquele papel do mocinho perfeito de filme, o ser humano passa a duvidar daquela vítima. É triste pensar que o Ryan Murphy ensinou as pessoas a procurarem furos de roteiro em tragédias reais de pessoas reais. Pessoas essas que foram brutalmente destruídas por atos que ele roteirizou de forma um tanto quanto poética. E por que isso continua acontecendo? Por que o público continua consumindo? E por que as produtoras continuam investindo montanhas de dinheiro nisso tudo? Porque a indignação humana gera lucro. Na economia da atenção, a controvérsia é o combustível mais barato e eficaz. Quanto mais a gente briga nas redes sociais discutindo se os irmãos Menendez eram vítimas ou vilões, mais o algoritmo entrega não só aquela série, mas também os conteúdos gerados por ela para outra pessoa. A Netflix ganha, o Ryan Murphy ganha e todas as plataformas ganham rios, milhões de dólares. E existe um termo técnico para isso na sociologia da comunicação: parasitagem de trauma. É quando uma grande corporação pega a vida de pessoas que não têm como se defender, seja porque já estão presas ou porque já estão mortas, e transforma essa tragédia em assinatura mensal. E o Ryan Murphy gosta de dar entrevistas falando que ele tá fazendo arte, ou que ele tá provocando o público. Mas ele parece se esquecer que existe uma linha muito nítida entre fazer uma crítica social responsável, diga-se de passagem, e lucrar em cima do sangue e das lágrimas de famílias e vítimas de tragédias. E na minha opinião, ele cruzou essa linha, muito tempo. Eu não fiz esse vídeo pra apontar o dedo pra ninguém e falar proibido consumir true crime. Eu também amo cinema, eu gosto de true crime, eu amo televisão. Amo o gênero do suspense, amo terror, amo thriller psicológico. Só que eu acho que a gente precisa resgatar com urgência a nossa capacidade humana de sentir. Toda vez que você for dar o play numa série ou num filme, ou pegar um livro que fale sobre as dores reais de pessoas reais, pessoas que existiram de verdade, pessoas com rosto, que se você jogar no Google o nome, você consegue a história completa também, que a gente não deixe ali a iluminação bonita, a trilha sonora, a direção anestesiarem a nossa mente. Que a gente lembre que por trás daqueles atores existem pessoas, mães, pais, parentes, vítimas que choram até hoje. E irmãos, no caso dos Menendez, que não conseguem esquecer vidas que foram despedaçadas por completo. Se a gente começar a achar que a dor do outro é só mais um roteiro descartável de fim de semana, aí sim, os monstros não estão mais só na televisão. Eles estão bem aqui, né? Do outro lado da tela.